meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou do sexo masculino, tenho 55 anos. Tenho cabelos e olhos castanhos e estatura mediana. Hoje estou trajando sapatos pretos, calça jeans, camisa preta, padrão do curso. Estou usando um relógio digital e um anel, tá? Bem, a nossa aula de hoje é no estúdio de TV, por isso mesmo utilizarei a tela interativa para as nossas necessárias e fundamentais anotações. Vamos ao nosso tema de hoje. O tema de hoje é uma relação muito importante que está no teu edital. Você aí, tá? Está no teu edital do SIS1, está no edital do SIS2 e o SIS3. Estamos tratando agora de fazer uma revisão, né? Então vamos lá. O tema é filosofia e cultura. Trouxe aqui um pequeno conceito para a gente inaugurar essa conversa. Vamos lá. Então, olha só. Filosofia e cultura são invenções humanas que estão no interior e exterior dos indivíduos e das suas respectivas sociedades, fomentando, ou seja, provocando e moldando subjetividades que se modificam na história, o pensamento crítico e os diversos modos específicos e universais que constrói a identidade e as contradições de uma sociedade, por várias vezes, se vinculam para definir um determinado panorama histórico, ponto. Esse conceito é bom que ele abre, porque nós já vimos aqui em sala de aula que o conceito de cultura, etimologicamente, vem da palavra colere, né? Ou seja, de cultivo, de cuidar de algo, né? Agricultura, né? Cuidar da terra. Piscicultura, cuidar dos peixes e tal. Vocês estão vendo duas imagens, duas expressões de cultura. A culinária amazônica, né? Um belo peixe frito, né? Delicioso, por sinal, que você pode almoçar hoje. Eu gostaria muito. E ao lado, uma outra expressão cultural, uma expressão da cultura popular, a capoeira, né? Que já foi marginalizada, foi perseguida, foi presa e que hoje atravessa os quatro cantos do planeta. Então, a cultura é esse fenômeno construído historicamente, né? E é uma relação muito profícua, por exemplo. Existe essa diferença entre natureza e cultura, né? Por exemplo, quando você olha assim, olha, é da natureza da mulher ser dócil, é da natureza da mulher ser mais frágil, é da natureza do homem ser racional, é da natureza do homem ser mais forte, né? Ou natureza como essência, ou natureza como ordem, ou natureza como princípio. Todas as vezes que o homem pega a natureza e transforma, facilitando a sua vida, construindo perspectivas de vida, isso é cultura, né? Conceito filosófico, por exemplo. Onde é que entra a filosofia? A filosofia tem duas grandes compreensões de cultura. A primeira, que é essa construção de uma lapidação do espírito para a construção de um conhecimento, de uma formação, de um preparo intelectual, físico, moral, né? Científico, político, toda uma preparação, que lá nos gregos eles chamavam de paideia, ou seja, cultura, né? Que se aproxima ao termo pedagogia, uma pedagogia da construção de um indivíduo, de um cidadão com conhecimento. Então, a primeira sentido de cultura é desse cuidado de preparar alguém para ser um bom cidadão virtuoso, né? Com conhecimentos físicos, com conhecimentos intelectuais, que sirvam para a vida. A segunda grande perspectiva filosófica sobre cultura é o que fazer com esse conhecimento. Quais os resultados que esse conhecimento pode gerar objetivamente. E aí entra a fé, e aí entra capoeira, e aí entra patrimônio material, patrimônio simbólico, né? Aí entra ciência, aí entra várias outras, culinária, que acabamos de ver como exemplo. Então, esse resultado é o segundo sentido da compreensão filosófica sobre cultura. Repetir, s'il vous plaît. Primeiro, formação. Construção de um conhecimento da formação de um indivíduo, de uma sociedade intelectual, físico, moral, né, político. A segundo, as consequências ou o resultado dessa formação, né? O que essa formação, o que esse processo de formação pode gerar no indivíduo? Vários tipos de conhecimento, inclusive simbólicos, certo? Não é bom? Então, nesse momento específico, brilhante da aula, eu tenho a presença da minha querida aluna Manu, que sempre traz uma pergunta inteligente para
explorar, né, o tema que nós estamos abordando hoje. Vamos lá. Manu, qual é a tua dúvida? Onde é que dói, minha filha? Professor, o boi-bumbá de Parintins é genuinamente amazônico? Ponto. Interessante. O boi-bumbá de Parintins é um fenômeno cultural, né, que hoje tem uma expressão mundial, né? Mas tudo nasceu não especificamente na Amazônia, ele foi trazido para cá, né, do Nordeste, né, do Bumba Meu Boi. É uma assimilação, né? O boi-bumbá foi assimilado pela cultura da floresta, pelos elementos da floresta, sofreu uma ressignificação, né? Existem novos elementos específicos da floresta, uma ressignificação, ou seja, um novo significado, e hoje nós temos esse fenômeno planetário, mas ele não tem as raízes, né? A sua genealogia não está aqui. Sua genealogia, ela veio do Nordeste, é bom lembrar isso. Houve sim uma nova transformação, uma ressignificação desse fenômeno e, é importante dizer, esse fenômeno que é mundial, hoje tem presença marcante na nossa vida, né? Querendo ou não, todos nós, de alguma maneira, participamos desse fenômeno, mesmo negando, mas faz parte da cultura. Voltando ao conceito de cultura, né, objetivamente, né, a cultura, segundo o filósofo Friedrich Hegel, é todo fenômeno, todo qualquer objeto que são construídos na consciência, né, são construídos no espírito, na consciência, como diz o Hegel, são construídos na ideia e depois são transformados em materialidade, objetivamente. Aí entra a ciência, aí entra a religião, aí entra a culinária, aí entra patrimônio histórico, arquitetônico, aí entra patrimônio simbólico, religiões e etc. Tá? Bem, vamos exercitar um pouco o que nós estamos tratando aqui, tá bom? Então vamos às questões, que é o que importa aqui, né? VUNESP 2019, se liga. Depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, surge em São Paulo um movimento antropofágico. Olha, o prefixo antropo, homem, fágico, que come. O antropofágico é que come os homens. Olha só. Lembra da Tinhamura na nossa região? Pois é. Comedores de cabeça? Se liga. Com a publicação do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, em 1924, criado pelo escritor Oswald de Andrade, os artistas antropofágicos ofereciam uma via para a arte nacional, avessa à imitação do padrão artístico europeu. Isso aqui é muito importante. O qual tomava conta da cultura letrada do período. O movimento antropofágico propunha que a relação dos artistas e pensadores com a cultura europeia poderia ser revista por meio de um processo de devoração, digestão e deglutição das influências estrangeiras. Em outras palavras, os antropofágicos acreditavam que as tendências estrangeiras eram benéficas ao desenvolvimento cultural brasileiro, a cultura brasileira, perdão, desde que fossem criativamente reestruturadas de acordo com as questões e demandas presentes em nossa cultura. Considerando os movimentos que se refletiram sobre a produção artística brasileira a partir do início do século XX, é correto afirmar que a influência da arte estrangeira determinou a produção artística brasileira em toda a primeira metade do século XX. Não. Lembra dessa estrutura? Quem prevaleceu? Estilo, né? Que prevalecia era o parnasianismo, completamente preso à formalidade europeia. A cultura letrada nacional da década de 1920 tinha como objetivo estético revolucionar as formas tradicionais de produção artística. C. A deglutição antropofágica proposta pelos modernistas procurava assimilar e superar influências estéticas estrangeiras. D. O movimento antropofágico modernista tinha como objetivo adotar práticas e valores estéticos europeus. A letra E. O movimento modernista e os antropofágicos defendiam as perspectivas estéticas do período barroco. Letra C, resposta à nossa questão. A deglutição antropofágica proposta pelos modernistas procurava assimilar e superar influências estéticas estrangeiras. Exatamente. O movimento antropofágico não é que eu vou me comer, não. A ideia é que eu volte às minhas raízes. Tem um sociólogo e filósofo, pensador brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda, que tem uma obra chamada Raízes do Brasil. A ideia é procurar as minhas raízes nacionais, né? O movimento modernista, com Anita Mafaldi, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a própria Tarsila do Amaral, né?
que são fundadores desse movimento, eles surgem reivindicando essa perspectiva, que nós deixássemos de lado todo aquele formalismo parnasiano, europeu, de fora para dentro, e que nós criássemos as nossas próprias identidades. A ideia do movimento modernista é justamente esse, criar identidade, estabelecer uma identidade nacional, estabelecer uma cultura, construir essa cultura a partir da sua própria linguagem. Vamos avançar. Questão número 2. Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando colocado pela natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil e compelido, tanto pelo instinto quanto pela razão, a defender-se do mal que o ameaça. É impedido pela piedade natural de fazer mal a alguém, sem ser assim levado por alguma coisa ou mesmo depois de atingido por algum mal. Porque, segundo o sábio Locke, não haveria afronta se não houvesse propriedade. Tá, olha só o termo, estado primitivo. Bem, Jean-Jacques Rousseau, lembrando que o Jean-Jacques Rousseau é um dos iluministas fundamentais. Vamos lá. Baseando-se no texto, é correto afirmar que o pensamento do filósofo Rousseau concebeu a existência da propriedade como origem das desigualdades sociais, letra B, exaltou a civilização burguesa em detrimento das sociedades primitivas, letra C, considerou a vida em estado de natureza como guerra de todos contra todos, letra D, defendeu a autoridade totalitária do Estado contra os direitos individuais, letra E, desenvolveu argumentos ideologicamente favoráveis ao colonialismo europeu, resposta competente, letra A, concedeu a existência da propriedade privada como origem das desigualdades sociais. Essa é a grande tese dele, de que a desigualdade social começa com o surgimento da propriedade privada. E quando é que surge a propriedade privada na história da humanidade? Quando o homem torna-se sedentário e deixa de ser nômade. Questão número 3, vamos a ela. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois, cada qual pensa estar tão provido dele que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejá-lo tê-lo mais do que o tem. E não é verossímil que todos se enganam a tal respeito, mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina de bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens. E, destarte, que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas, pois não é suficiente ter um espírito bom. O principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto as maiores virtudes. Os que só andam muito lentamente podem avançar muito mais, se conseguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que correm deles e se distanciam. A questão é, neste trecho do filósofo Descartes, quer provar que A, o homem de bom senso é aquele que deseja ter maior capacidade de julgar do que os que já têm. B, já que o bom senso é compartilhado por todos, o importante é ter método para saber aplicar bem o conhecimento. C, já que as maiores almas são capazes de maiores vícios, não importa saber utilizar a razão, mas possuir a virtude. Letra D, dada a igualdade natural dos homens, qualquer um pode alcançar a sabedoria por qualquer caminho. E letra E, os homens em geral se enganam a respeito do próprio poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso. Resposta, letra B. Já que o bom senso é compartilhado por todos, o importante é ter um método para saber aplicar bem o bom senso. Essa é a ideia do Descartes, tá? Ter um método para que você possa aplicar o seu bom senso, que é de domínio público. Gostou da aula de hoje? Então é o seguinte, baixa o aplicativo do Preveste UA, acompanhe as nossas aulas nas redes sociais e também na TV Encontro das Águas. Todos os dias passam. Boa sorte para você. Até a próxima.